Salve Umbanda! Mais uma vez ao vivo pro Instagram, com o replay daqui a pouco no YouTube. Então axé para todo mundo que tá chegando, vai dando logo coraçãozinho pro Instagram, notificar todo mundo que a gente tá ao vivo. Envia essa live para um amigo umbandista, para alguém que você sabe que gosta de falar de Umbanda, para alguém que você sabe que tem curiosidade sobre Umbanda. Boa noite, Saravá, Axé, Jaime, Gabriel, Elizabeth, Marcelo, Isabel, todo mundo chegando aí. Deixa eu fixar aqui nos comentários. Fernanda, Paulão, rituais umbandistas. Rituais umbandistas. Vamos falar de rituais umbandistas? Deixa eu tentar fixar aqui o comentário. Só entra a mulher. Isso é boa, né, cara? Esse ponto dá muita saudade do terreiro, não dá não? Então deixa só rolar um pouquinho mais de música enquanto a galera vai sendo notificada. O Instagram tem que notificar mais gente. Nem sempre o Instagram notifica todo mundo assim de cara. Então ele notifica mais gente. Quanto mais coraçãozinho tem, mais o Instagram notifica a gente. E pra galera que tá enviando a live aí, eu vou esperar um pouquinho também pro pessoal ir chegando, pra gente poder falar um pouco sobre os rituais da Umbanda. Falando em rituais da Umbanda, eu esqueci de pegar a minha guia. Pega pra mim. Pode ser. Não fico sem ela não. Criança. Essa guia tá velhinha, mas eu tenho uma coisa com ela assim. Ela tem uma medalhinha linda de Ogum. Foi presente da Carla, da Dandarro Artefatos. Eu tenho um carinho nessa guia. Então vamos falar de ritual umbandista? Vamos lá? Então, primeira regra da live. Toda e qualquer dúvida que venha a surgir, fica aqui no card, tá? Pode colocar a dúvida aqui nesse cartãozinho. Eu vou falar um pouco, 10, 15 minutos, que sempre é mais. E aí depois eu abro os cards e começo a responder a galera que colocou a dúvida no card. Se você simplesmente digitar a sua dúvida, ela começa a subir, e aí eu não consigo ver mais, tá? Aqui pra Carioca, 17 graus tá frio, então pra gente aqui, na verdade, a gente já tá passando pela terceira era glacial. Imagina aí no Paraná, né, Isabel? Se 17 graus aqui pra gente, a gente tá congelando, na verdade, aqui no Rio de Janeiro. Então vamos lá, vamos falar de Umbanda? Vamos, quem tá com saudade aí do terreiro, aperta no coraçãozinho. Quem tá com saudade de Ingira, de Exu, aperta no coraçãozinho. Quem tá com saudade do cheiro do charuto, da gargalhada, do pé no chão no terreiro. Então a galera tá sentindo falta, muita falta disso, né, cara? Porque é a nossa vivência. Praticamente toda semana você lá, muita saudade. Mas a gente não pode esquecer que, apesar da saudade, a convivência continua. A convivência continua de muitas outras formas. E aí é por isso que eu venho falar de rituais umbandistas. Eu tô curtindo tanta música que eu tô aqui viajando e não entro no tema. De ficar com o pé preto, né, Janaína? De sujo do terreiro, voltar do terreiro com aquele pé preto, morto, acabado, cansado, porém extremamente leve e feliz. Nunca vi tanta felicidade, tanta leveza e tanto cansaço ao mesmo tempo, né? É uma sensação de que só quem tem santo é quem entende. Aquele pé preto, aquela sensação de cansaço, o cabelo cheirando a charuto, mas uma felicidade inenarrável no peito. Vamos lá, chega de ouvir música, senão eu não paro de falar. Então vamos lá, galera. Salve, salve, axé, ojubá, todo mundo que tá chegando aí agora. Conforme for chegando, quiser deixar... Nossa senhora, tá 8 graus em Minas. Conselheiro Lafayette, o Jaime de Conselheiro Lafayette, tá 8 graus lá. Eu coloquei o casaco agora, não tá aguentando não.
Então assim, essa live ela vai ficar no replay no YouTube. Então quem não está inscrito no YouTube ainda, se inscreve lá no YouTube quando acabar a live, para poder pegar o replay, poder assistir, poder ver os questionamentos de novo, poder rever esse estudo que a gente vai fazer aqui de meia hora, 40 minutos, ok? Então, uma das formas da gente se aproximar na Umbanda, da gente se aproximar dos nossos guias, são rituais umbandistas. São coisas que todo umbandista faz. Por exemplo, oferendas, firmezas, defumações. Isso são coisas do cotidiano do umbandista. Não importa se a sua umbanda é branca, se a sua umbanda é traçada, se a sua umbanda é traçada, a umbanda é viva, a umbanda está em eterna mutação, na umbanda você está sempre aprendendo coisas novas, porém existem algumas coisas que fazem parte do cotidiano daquele ritual, do café do preto velho, sabe? Do marafo do Exu, da firmeza do caboclo, da vela do anjo da guarda. Isso tudo faz muito parte do nosso cotidiano, da nossa vivência. E é isso que a gente tem que preservar nesse tempo que a gente não está frequentando o terreiro, tá? Então, se você não está frequentando o terreiro, você tem que manter os seus rituais. O banho de erva. Você quer coisa mais umbandista do que tomar um banho de erva? Então, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é isso, é manter a nossa ritualística e manter a nossa ligação com a nossa religiosidade, com os nossos guias. A nossa religião é uma religião ritualística, é uma religião onde a gente usa elementos, onde a gente usa rituais, onde a gente se aproxima dos pontos de força da natureza. Então, a gente não pode perder essa conexão agora. E aí, essa semana, como sempre eu faço, né? No sábado eu abro a caixinha de perguntas. E aí, salve John, tava falando com o John agora. Eu abro a caixinha de perguntas. E aí, eu não sei vocês, mas eu tava assistindo a live do Zeca Pagodinho, como todo bom carioca. Tava curtindo a live do Zeca, ouvindo ele cantar Ogum, com o coração cheio de alegria, né? Porque macumbeiro que é macumbeiro, quando ouve Zeca Pagodinho cantar Ogum, o coração muda a vibração. Quem concorda comigo, aperta aí o coraçãozinho. Oi, Nanda! Quando você escuta Zeca cantando Ogum, parece que Ogum, o negócio muda, né? Fica diferente. E aí eu tô lá, curtindo a live, respondendo as perguntas, e aí uma pessoa perguntou assim, me disseram que eu não posso fazer oferenda, porque eu não faço parte de uma corrente, né? Foi rápido, mas o Zeca tava ficando velhinho, né? O Zeca é aquele tiozão. Aqui pro Rio, não sei pra vocês, mas aqui no Rio de Janeiro o Zeca é como se fosse aquele tio querido da família que todo mundo gosta. Foi rápido porque ele não tem mais idade pra isso. Mas vamos lá, o nosso papo, a gente começa falando de Umbanda e vai parar na live do Zeca Pagodinho. Você já viu isso em algum outro lugar? Não tem isso aqui. Coisas que você só encontra por aqui, né? Já muda a vibração, né? O John tava vendo a live, o Alessandro tava lá em Connecticut, tava vendo a live, né? Isabel, quando você vier aqui pro Rio, a gente vai a Xerém lá no pagode do Zeca. Então, assim. Aí o rapaz perguntou, eu não posso, por que me disseram, é sempre um me disseram, né? Assim, disseram que, falaram que, porque alguém disse que eu não posso fazer oferenda porque eu não faço parte da corrente. E aí eu me pergunto, de quem é o ritual umbandista? Quem é o dono do ritual umbandista? Só pode fazer ritual umbandista quem está numa corrente? E estar numa corrente mediúnica te torna mais umbandista do que quem não está na corrente mediúnica? Esse é um questionamento que a gente tem que parar e analisar. Oi, Sally, Pai Oxalá abençoe. Porque muitas vezes aquele cara que está lá na corrente, está fora da corrente, mas está sentado ali assistindo a gira, está participando da gira como assistente, ele também é umbandista. E por que ele não pode fazer oferenda? Por que ele não pode fazer firmeza? Por que ele não pode fazer defumação? Por que você que está chegando aqui agora
e não é um bandista, ou sei lá, foi no terreiro de Umbanda uma ou duas vezes, ou é só um simpatizante da religião, o que que te impede de fazer uma defumação na sua casa, por exemplo? Fala, Vitor, axé, irmão. Então, a gente tem que entender que a Umbanda, tal como religião, está presente na vida das pessoas e que ela pode preencher, e olha que bonito se isso realmente acontece, preencher a lacuna religiosidade na vida das pessoas. Se a gente tem várias lacunas na vida, né? Amor, finanças, religiosidade, saúde. Então tem várias coisas na nossa vida que a gente tem que ir trabalhando ao longo dessa encarnação. Religiosidade é uma delas. Durante muito tempo se viu a Umbanda só como pronto-socorro espiritual. Aquele lugar onde você chegava, todo rebentado, né? Todo ruim, todo lascado, sem dinheiro, largado da mulher, com carro batido, desempregado, brigado com o vizinho, né? E aí você recebia um tratamento e praticamente depois era despachado, era mandado embora. Hoje, por que a gente não olha para a Umbanda como religião de fato? Tá mais do que na hora da gente mudar isso. Tá mais do que na hora da gente entender a Umbanda como religião. Da mesma forma que o cara vai na missa todo domingo, ele pode ir na gira todo domingo. E aí, né? Ele pode trazer essa Umbanda como essência de vida dele, como a Sally está falando aqui, e não ser médium da corrente. Ele não precisa ser um médium da corrente para ser um umbandista. Tá? Ele precisa entender a Umbanda como algo que preenche a lacuna religiosidade na vida dele. E da maneira como ele enxerga a Umbanda dele. Da maneira como ele vê aquele terreiro. Não é a gente que vai impor a maneira certa ou a maneira errada, porque não existe maneira certa nem maneira errada de vivenciar a Umbanda. Porque vai sempre existir um ser humano, outro ser humano, e essa relação ser humano com ser humano forma uma relação umbandista. A Umbanda, ela é formada da relação de muitos seres humanos, encarnados e desencarnados. Então a relação entre muitos seres humanos, tanto encarnados quanto desencarnados, forma um terreiro de Umbanda. E isso vai ser único. Cada um vai ser diferente. Porque até o final, não tomar um passe e sair correndo. A gira tem começo, meio e fim. Então, a pessoa pode ir toda semana lá só para tomar um passe. A pessoa não precisa ir ao terreiro só quando está com problema. A pessoa não precisa ir ao terreiro, resolver o problema dela e nunca mais aparecer. Ela pode continuar indo. Ela pode continuar indo e lá na hora do passe, na hora da consulta, sentar na frente do preto velho, o preto velho virar para ela e perguntar assim: o que eu posso ajudar, minha filha? Ela fala assim: meu pai, eu só vim aqui dar um abraço pro senhor. Olha que beleza, olha que bonito. Não ia ser bom você receber um consulente assim? É lógico que quando as pessoas têm problemas, é mais normal elas procurarem a religiosidade, né? É mais comum a gente ver pessoas procurando na hora do problema. Agora, por que não continuar sendo um bandista, né? Por que não, ao invés de ter que incorporar o preto velho, incorporar todos aqueles valores, todos aqueles saberes, todos aqueles que o preto velho traz? Ao invés de incorporar o Exu, incorporar a vitalidade do Exu e levar isso para a vida dela. E aí ela, se vendo como um bandista, porque ela não pode praticar rituais umbandistas? Por que ela não pode fazer uma firmeza? E ainda existe esse tipo de tabu, porque eu escuto aqui na página. Eu recebo esse tipo de mensagem: é porque me disseram que eu não posso fazer isso não, porque eu não sou da corrente.
Eu não posso fazer oferenda porque eu não sou da corrente. Quem aqui já passou por alguma coisa assim? Tipo, eu não posso fazer porque eu não sou da corrente. Ou mesmo sendo da corrente já disseram para você que você não pode fazer, né? Então, assim, tem muito essa história que a Carol tá falando de pela dor ou pelo amor. E se não for nem pela dor nem pelo amor? Nenhum nem outro. Se for simplesmente pelo preenchimento, pela identificação. Eu não estou indo porque está doendo, nem estou indo porque, nossa, como eu amo isso aqui. Então, eu me identifiquei, eu me encontrei, eu me achei. Olha que bacana. Porque vai ter gente que vai passar na porta do terreiro, já aconteceu. Não sei, acho que a Fernanda está aqui, isso aconteceu com a Luana também. Vai ter gente que vai passar pela porta do terreiro e vai fazer assim, ó. Cara, por que não me trouxeram nesse lugar aqui antes? Por que até hoje eu não tinha vindo aqui? É isso que... Cara, é tipo isso que eu queria. Sempre foi isso aqui que eu imaginei, mais ou menos assim. Era essa a ideia de religiosidade que eu tinha. Então, às vezes, as pessoas têm uma ideia de religiosidade, nunca viram a Umbanda, quando chegam no terreiro falam assim, nossa, é mais ou menos isso que eu esperava. Por que não me mostraram isso antes? Deixa eu ver o que falaram aqui para o Matheus. Me disseram que eu não posso fazer nada no ponto de força da natureza. Respeitei, mas não é sua verdade. Tipo, você não pode ir na mata, não pode ir na cachoeira, não pode ir na praia, fazer nenhum tipo de trabalho, né? Então, se identificou, entrou lá e se identificou. Mas se é no ponto da natureza que você tem uma força do orixá ali representada naquele ponto, por que não fazer nada lá, né? Então, é lógico, precisa saber fazer no ponto de força da natureza? Precisa de alguns conhecimentos. Precisa principalmente de conhecimentos relacionados a bom senso e ecologia. Porque ninguém vai dizer para você, o orixá, se você chegar lá na cachoeira e fizer uma oferenda para Oxum, ela não vai falar assim, meu filho, tá errado, não aceito não. E vai mandar a tromba d'água para você descer cachoeira rio abaixo. Não é bem assim. O teu coração tá ali naquela oferenda, a tua fé tá ali naquela oferenda, o teu amor tá ali naquela oferenda, é feito com amor, com fé, com coração, é o que basta. Se você colocou a vela um pouquinho mais para a direita ou um pouquinho mais para a esquerda, isso não é relevante. Você chegou naquele local com respeito, você pediu licença aos seres que guardam aquele local, você chegou ali para oferendar, para exercer a sua fé de maneira respeitosa, você está respeitando a natureza naquele local, se isso tudo está ok, está ok. Prosperidade amanhã, é bacana, é um bom trabalho para fazer, né? A gente aqui, graças a Deus, tem muito acesso a muitos pontos da natureza. Em alguns outros locais do Brasil não se tem tanto acesso assim. Eu sei que para um goiano, um mineiro, não é tão fácil assim ir à praia. Para a gente está aqui a 10 minutos. Para alguém que mora na capital, no centrão de São Paulo, talvez não seja tão fácil chegar numa pedreira. A gente tem aqui perto também. Então, nesse sentido, a gente é um tanto quanto privilegiado de poder fazer esses trabalhos na natureza com mais facilidade. É mais perto para a gente. Agora, você se sentir impedido de fazer alguma coisa é algo que não cabe na Umbanda. Não deveria caber na Umbanda, pelo menos. Aí eu me sinto impedido, eu não posso fazer uma firmeza, eu não posso. A gente vê muito isso com a esquerda. Quem já ouviu aqui que não pode firmar a esquerda em casa? Não, não pode. Se é regra do seu terreiro, beleza, respeita a regra do seu terreiro. Agora, pelo menos entenda porque não pode. Porque a maioria das pessoas diz que não pode porque não pode. Não explica para você porque não pode. Então, muitas vezes buscar o conhecimento de forma geral, assim como qualquer outra religião, é importante saber falar sobre Umbanda. Isso. Então, tem um vídeo aqui no YouTube e no IGTV que a gente fala disso.
que na hora que perguntarem para você, vem cá, você é um bandista? Eu sou um bandista. Por que você usa fio de conta? Por que você usa esse colar aqui no seu pescoço? Você vai ter que saber explicar o porquê disso aqui. Né? Você não vai chamar o caboclo para explicar o quê? Você não vai chamar o preto velho para explicar por quê? Calma aí, deixa, eu não sei não, mas o meu preto velho sabe. Calma aí só um minuto. Ei. E aí o preto velho explica para você, não é bem assim que funciona. Já ouviu isso muito sobre a esquerda? Sobre a esquerda todo mundo fala, né? Que não pode. Agora, dizer por que exatamente não pode. Me explica por quê e me convence por que não pode firmar a esquerda em casa. Por que não pode entrar no cemitério, por exemplo? Por que não pode? Ah, porque tem energias negativadas no cemitério. Você já parou para pensar em quanta gente morre, por exemplo, dentro da mata? E o cadáver fica lá? Por quê? Na mata pode entrar e no cemitério não pode. Cemitério na Umbanda é Campo Santo. Cemitério é Campo Santo de Pai Obaluaê, cemitério é Campo Santo de Pai Omulu, cemitério é Campo Santo. Muita gente vai dizer que não pode firmar Exu em casa porque Exu vai atrair energias negativas para dentro da sua casa. Olha que sandice. Falar isso é assumir que não sabe quem é Exu ou que tem uma visão muito diferente da nossa de Exu. Faço exatamente por isso no terreiro que frequento. Não é permitido firmar à esquerda, porém também errei em não questionar e só aceitar. Então, é interessante você saber, olha, tudo bem, não pode firmar à esquerda. Por que eu não posso firmar a minha esquerda? Se eu posso firmar o meu anjo da guarda, se eu posso firmar o meu orixá de frente, se eu posso firmar o meu preto velho, qual é a grande questão com a esquerda? No meu terreiro mesmo eu não posso usar a minha guia de Exu, só pode usar os médiuns coroados, e explicação não tem. Então, a gente primeiro tem que entender o que é um médium coroado para o seu terreiro, né? É um médium batizado? É um médium que já foi confirmado? E como é essa confirmação? O que é confirmação para o seu terreiro? Eu acho que, tá? Isso é só uma opinião, tem muita regra, muito dogma, muito tabu e muito pouca explicação. E eu acho que hoje a gente vive numa era do porque sim não é mais resposta há muito tempo. Tá? Ah não, porque sim. Porque não pode. Isso nem criança aceita mais, né? A esquerda é vista como algo negativo. Então, como é que as pessoas veem como algo negativo, mas chama? É engraçado, né? Ó, você não pode chamar na sua casa, não. Você não pode firmar na sua casa, não. Você não pode se relacionar com a esquerda, não. Mas espera aí, vamos chamar os Exus agora, porque eles vão resolver aqui a nossa situação. Como é que a gente vê isso como um lado? Como é que as pessoas veem a esquerda como um lado negativo? E aí abrem uma gira religiosa, onde você está praticando a sua religião, e aí você chama esses espíritos ao trabalho. As pessoas acham que Exu é o sem noção do mundo astral. Que se você... Exu, não, porque Exu trabalha em frequências, em faixas vibracionais negativadas. A energia da esquerda é densa. Tem muito disso. A energia da esquerda é densa? Sim, a energia da esquerda é densa. Quase tão densa quanto a nossa. Quase tão densa quanto a nossa. E aí, na hora que você firma Exu em casa, ele vem lá do umbral, porque ele estava trabalhando lá com as capetaiadas e tudo, né? Porque só pode existir capeta na cabeça das pessoas. Ele estava lá, trabalhando lá no umbral, aí você chama ele em casa. Então, para mim não existe essa terminologia Exu catiço, também não existe essa terminologia Exu coroado. Existe a terminologia Exu. Se é Exu, é guia de luz. Se é Exu na Umbanda, desceu no terreiro para trabalhar, é guia de luz. É mestre espiritual, é mentor espiritual, é trabalhador da lei e do bem. Tá? Se desce no terreiro e diz assim, meu nome é Exu, se ele diz o nome, meu nome é Exu, ele é um trabalhador da lei de Umbanda, tá? Então, se você entende Exu dessa maneira, não, Exu é denso, beleza, Exu é denso. Você vai firmar ele na porta da sua casa.
E aí você acha que ele vai vir lá do umbral, trazendo negatividade para você. Você acha que ele não sabe quais energias ele traz, quais energias ele deixa. Então, esse termo catiço, vou explicar uma explicação breve aqui desse termo catiço. Muitas pessoas chamam o Exu guia de Exu catiço. Então, essa terminologia ela tem que ser trabalhada na cabeça das pessoas. Essa é uma terminologia antiga que está ligado a cativo. Catiço está ligado ao cativo. Cativo está ligado a dizer que aquele Exu, ele praticou tanto mal em vida que ele agora deve ao orixá e ele precisa trabalhar para aquele orixá para ele poder pagar pelas maldades que ele fez. E essa não é a nossa visão de Exu, tá? Então o termo catiço está relacionado a cativo está relacionado a escravo e pra gente Exu não é um escravo do orixá que precisa pagar por nenhum tipo de maldade que ele fez, tá? Então a gente vê Exu guia e Exu orixá, tá? Por isso que a gente não usa essa terminologia de Exu catiço e Exu coroado. Exu guia. Quando ele é o Exu guia, é um espírito humano que encarnou, reencarnou, teve seus altos e baixos na vida e agora, depois de muitas encarnações, se apresenta no terreiro como guia de Umbanda, tá? Exu apagão não, né? Exu pagão, né, Rafael? Exu pagão é porque em alguns terreiros o Exu precisa ser batizado. Pra gente não existe essa situação de ter que batizar o Exu. O Exu quando chega, todo Exu que chega no terreiro de Umbanda, ele já chega com a energia, com a bênção, vamos dizer assim, batizado por Pai Ogum, energizado e mantado por Pai Ogum, trabalhando segundo a égide da lei de Pai Ogum, tá? Então, existem lugares, o Marcelo está falando que quando faz a firmeza é no quarto, a energia é forte. E aí vamos explicar um pouco disso também. A energia de Exu, ela tem duas polaridades. Exu esvazia e Exu vitaliza. Nenhuma dessas duas situações é ideal para ter no quarto. Nem uma energia extremamente vitalizadora, porque no quarto você vai dormir, você vai descansar. Nem uma energia extremamente esgotadora, porque você precisa repor as suas energias. É isso que eu estou falando, das firmezas no quarto. Então, você firmar o preto velho no quarto, onde é uma energia de evolução, de transmutação, de outra pegada energética. Pode, se o seu terraço representa o seu externo, terraço, área de serviço, varanda, porta, porteira, portão, portão de ferro com cadeado de madeira, quem manda no cemitério, você que sabe o que representa o seu externo, o que é o externo para você. Agora, se você vai firmar a energia de Exu, você tem que ter noção que você está abrindo um espaço para uma energia que é ou esgotadora ou vitalizadora. Qualquer caso você acha fundamental as firmezas e banhos, é particular de cada casa. Eu acho que firmeza e banho é uma coisa de umbandista. Eu não consigo dissociar a Umbanda de fazer firmeza e tomar banho de erva. Eu, Márcio, não consigo. Mora em apartamento, firmou seu tranca-rua das almas na lavanderia. Representa o seu externo. Ok, beleza. Então, eu não consigo dissociar a Umbanda do café do preto velho. Eu não consigo dissociar a Umbanda do cachimbo do caboclo. Eu não consigo dissociar a Umbanda do banho de erva. Eu não consigo dissociar a Umbanda da gargalhada do Exu. Para mim, isso está tudo muito junto. E aí, quando você fala para a pessoa assim, olha, você não pode fazer isso porque você não é médium de corrente. Que isso? É preconceito velado dentro da religião? Só é bom, só pode fazer firmeza quem baixa espírito? Porque baixar espírito é a parte mais fácil da coisa. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu não sei se todo mundo, mais de 60, 70 pessoas que estão assistindo a live agora, 65 pessoas. Eu não sei se todo mundo aqui é médium de incorporação. Não sei, quem é apertando o coraçãozinho para ver se vai subir muito. A maioria deve ser, porque subiu o coraçãozinho aqui. Banho para desenvolvimento mediúnico. Procura ervas específicas de desenvolvimento, tá?
Então, o Arley não é médium de incorporação. Então, alguns são, outros não são. A Fê eu sei que é. Então, assim, deixa eu contar um segredo para quem não é médium de incorporação. Incorporar é a parte fácil. É a parte mais fácil, é incorporar. Baixar o espírito, baixar espírito, como diz minha antiga mãe de santo, velhinha. Ela fala assim, ó, baixar espírito, filho, é a parte fácil. O difícil é você, como a Sally falou lá no início, difícil é você trazer os valores dos guias. Trazer o guia em terra é fácil. É fácil. É só um pouquinho de disciplina, um pouquinho de concentração, um pouquinho de entrega. É só isso que você precisa. Espírito, né? Mãe Gil fala espírito, né, Nando? Baixar espírito é fácil. Agora, você trazer o valor daquele espírito para dentro da sua vida é que é difícil. Então, o Ney pegou. É difícil você trazer os valores. Isso é um aprendizado, isso é desenvolvimento mediúnico. É você chegar a um ponto que você não sabe mais se aquele pensamento foi seu ou se foi inspirado pelo seu preto velho, de tanto que vocês dois estão juntos. Você não sabe mais se aquela vitalidade toda é sua ou se ela está sendo trazida para você pelo seu Exu, de tanto que vocês dois estão juntos. Você não sabe mais se aquela vontade de viver o presente é sua ou se ela está sendo trazida pelo seu caboclo, de tanto que vocês dois estão juntos. E isso é que é lindo, isso é que é bonito. É de você parar, conseguir parar no momento da sua vida que você tem que tomar uma decisão e pensar assim, o que o meu caboclo diria para mim? E conseguir fazer essa conexão. E aí ouvir ele aqui, ó, dentro da sua cabeça, falando com você. Ele diria assim, ó, não, filho, ficar encaboclado, né? Ficar exunizado. Então, você parar e conseguir pensar assim, olha, ele diria para mim fazer assim, 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 assim. Calma aí que eu vou seguir o conselho do meu caboclo. Isso é incorporar os valores dos guias. E é entender que Umbanda é religião. E o religioso de Umbanda não é só o médium de incorporação. O religioso de Umbanda é quem vai ao terreiro de Umbanda buscar por religiosidade. Buscar por encontrar um encontro religioso com a sua fé. Esse é o religioso de Umbanda. A Umbanda não é exclusiva do médium de incorporação, não. E nem todo mundo que vai para o terreiro tem que virar médium de incorporação. Não é o Pokémon que precisa evoluir. Ah não, eu cheguei no terreiro hoje, eu sou consulente. Aí daqui a 3 meses eu vou virar Cambone, pô. Estou começando a evoluir. Aí depois eu vou virar, sei lá, médium da corrente. Aí um dia eu evoluo e viro sacerdote. Não é todo mundo que precisa passar por esse caminho, não. Você pode ser um umbandista que ama a Umbanda, que vive a Umbanda, que respira a Umbanda todo santo dia, que tem uma conexão linda com seus guias, com seus orixás, e você nunca tem incorporado. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não precisa ir galgando patamares para crescer dentro da Umbanda. Isso não é uma corrida. Isso não é uma disputa. Isso não é uma disputa de ego, de vaidade. Não consegue incorporar, não é médium de incorporação, não está incorporando. Bacana, vive a Umbanda assim mesmo. Vive a Umbanda. Vai lá todo domingo, toma um passe, conversa com o preto velho, dá um abraço no caboclo. É isso, Umbanda não é só incorporação, apesar de ser a mediunidade mais característica da Umbanda, a mediunidade de incorporação é a mediunidade, é a faculdade mediúnica característica da Umbanda, tá? Ela caracteriza, quando você chega no terreiro, você olha, você vê aquelas pessoas incorporadas, você fala assim, putz, Umbanda, né? Agora, essa é uma das características da Umbanda. E ainda tem aquela pessoa que fica dentro da incorporação, quer evoluir ainda mais, né? O Pokémon quer continuar evoluindo. É consulente, aí vira Cambone, aí vira médium de incorporação, aí quer virar médium de incorporação inconsciente, porque acha que o inconsciente é que é o certo.
Já teve muita gente me perguntando assim, conforme eu for evoluindo, eu vou virar inconsciente? Não, deixei, ó. Isso que é mais fiel a Umbanda que muita gente ainda conhece. Eu já falei isso aqui uma vez também. Às vezes o cara tá lá na assistência, ele tomou banho de erva, ele firmou anjo da guarda, ele firmou a esquerda, ele faz firmeza para os guias dele, ele faz oferenda para os orixás dele, ele ouve ponto em casa, e às vezes o cara que é médium da corrente chegou lá, sabe, nem o banho de erva tomou. Então vamos desmistificar isso. Umbanda é religião. Se o catolicismo, imagina só, se dentro do catolicismo todo mundo quisesse ser padre. Eu vou para a igreja católica hoje. Por quê? Porque eu quero virar padre. Se todo mundo dentro da igreja evangélica quisesse ser pastor, bispo, ministro, eu esqueci o nome de todos os cargos que eles têm muitos cargos. Como diz o Pai comigo, busca estar consciente. Porque quando você está consciente, você está aprendendo, né? É muito mais vantagem. E agora, a incorporação ela não é mais válida ou menos válida se ela é consciente ou se ela é inconsciente, não. O que vale na incorporação é você, quando o guia vai embora, o que ficou dele com você? É isso que vale. Se o guia foi embora e não ficou nada do guia com você, você está perdendo teu tempo incorporando. Mas não estou perdendo tempo não, que eu estou fazendo a caridade. E a caridade por você? O que você está aprendendo? Quais lições você está aprendendo? Quando seu guia sobe, o que fica com você? Então, a Umbanda não é exclusiva dos médiuns de incorporação. A Umbanda, os rituais umbandistas, né? Eles não são exclusivos dos médiuns de incorporação. Um consulente pode preparar um banho. Um consulente pode preparar uma firmeza. A gente tem muita informação para isso. O próprio guia às vezes pede para aquele consulente fazer, tá? Então vamos desmistificar isso. Tem duas perguntas aqui na caixinha, deixa eu dar uma olhada. Tem ritual com cobra na Umbanda? Olha, se tem, eu nunca vi usarem cobra, e eu acho que o Ibama não ia ficar muito satisfeito. Porém, sobretudo, todavia, não é porque eu não vi que não tem, né? Deixa eu ver a outra aqui, ó. Fala um pouco sobre a importância do significado do preceito antes da obrigação. Então, essa palavra obrigação também é uma palavra que me incomoda um pouco. Eu gosto mais da palavra oferenda. Preceito é uma guarda energética, né? Você guarda a sua energia para aquele momento. Então, tudo que você coloca assim, não, que eu tenho que botar uma obrigação, tenho que arriar uma obrigação, tenho que levantar uma obrigação, tenho que deixar uma obrigação, tenho que ganhar uma obrigação. Obrigação é uma palavra pesada. E a Umbanda é tão leve. Vive uma Umbanda com responsabilidade, não com obrigação, né? Vive uma Umbanda onde você vai oferendar e não onde você vai dar uma obrigação, né? E o preceito é importante antes de qualquer trabalho mediúnico, e a oferenda é um trabalho mediúnico. É um trabalho de ligação da energia daqueles elementos que estão ali com a sua energia. Porque aquela oferenda ela não é para o orixá, ela não é para o guia, ela é para você. Candomblé, algumas nações não se pode fazer nada, até mesmo... Então, é isso que a gente fala aqui, a gente fala no Umbanda EAD, e o Pai Comino fala muito, o Pai Rodrigo fala muito, liberdade religiosa. E para a gente ter liberdade, a gente precisa ter conhecimento. E quando você tem conhecimento, você tem que ter responsabilidade. Beleza? Então, obrigado para todo mundo que ficou aqui até agora. A live vai ficar salva no YouTube. O Instagram não salva mais live. Se inscreve no YouTube, porque eu vou subir essa live daqui a pouco para a gente poder rever, tirar dúvida, comentar e bater papo por lá. Beleza? Salve, salve Umbanda, axé e até a próxima. Pratiquem Umbanda. Axé.